Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos com você nesta sexta-feira, com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus. Juntos com você nesta sexta-feira. Eu estou com ele aqui, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, amigos e irmãos que estão sempre ligadinhos aí. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que trabalham nas facções aqui no Vale do Itajaí, que já me disseram que sempre estão ligadas, meio-dia na rádio, ouvindo, né, esse programa que ele passa 9h30 da noite, na TVBE, né, pastor? Uhum. E meio-dia, reprise na rádio, 106 FM. E as pessoas têm sido muito edificadas, elas falam para mim, pessoas assim que... Isso poxa, na TV de Itajaí. sim. Já na TV de Joinville passa às 20 horas, 23h30. Ó, Joinville, 23h30. É. Legal, bacana. Um abraço aí pro pastor Cláudio, um abraço para toda a família aí de Joinville. Deus abençoe vocês. Amém. Olha só, eu quero pedir a você que pegue Bíblia, caneta e papel. Nós vamos no intervalo e nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, nesse programa Palavra Rema. E nós paramos no livro de Mateus, capítulo 11 e último versículo 30. Se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui as nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, curta, nos siga dentro da rede social. Não lhe custa nada e nos ajuda muito. Se inscreva, né? Tá aí, vai estar aqui, a rede social vai estar aqui. Se inscreva, curta, siga, enfim, nos ajuda muito. Pastor Carlos Leite, Mateus, no capítulo 11 e no versículo 30. Ele afirmou o seguinte aqui, uma afirmação de Jesus. Pois o meu jugo, depois do convite, né? Ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perdão. Olha só. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que ele requer de nós, pastor, é muito pequeno. Logo que ter fé nele e na sua obra sacrificial da redenção. Então não é nada pesado ou nada difícil. Não, é muito simples. É acreditar nele. Acreditar no seu sacrifício. O céu será lugar de surpresa. Muita surpresa. O que Deus requer de nós, querido, é que nós confiamos nele e vivamos a essência da sua palavra. Mas nada. É só isso. É isso que ele requer de nós. Olha só, pastor, então vamos aprender isso como igreja. Como igreja, muitas vezes nós complicamos o caminho do céu. Tem gente, pastor Carleito, em nosso dia, que fazem o céu um lugar tão difícil, um caminho tão difícil, que nem ele consegue chegar. Meu Deus. Nem ele. Verdade, hein? Verdade. Não consegue chegar porque ele põe dificuldade, né? Ele põe dificuldade, porque o grande segredo da salvação é você reconhecer que Deus é fiel
e você depende dele, só isso. Jesus é o Salvador, entende? E ele te aceita, sabe, querido, da forma como você vai até ele. É claro que é ele, porque a preocupação de muita gente é, poxa, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de ir numa balada, eu gosto de namorar uma, duas, três, enfim. As pessoas gostam de muitas coisas. Mas eu aprendi no reino de Deus, pastor José Carlos, que quem tira o prazer de nós, carnal, e acrescenta uma vida espiritual e prazer nas coisas espirituais, e que nos leva a abandonar o pecado, não porque a gente vai para o inferno. Essa é a diferença. Nós abandonamos o pecado porque nós temos prazer na presença de Deus. Ô, pastor José Carlos, eu quero Deus comigo. Eu quero sentir Deus na minha vida. Então eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque a presença de Deus é muito melhor. É só dessa forma que nós vamos conseguir permanecer firme no caminho. É só dessa forma que nós vamos escolher a santificação ao pecado. Por quê? Não porque a gente vai para o inferno, ou a gente vai se quebrar todo, ou a gente vai morrer. Não. Nós vamos simplesmente ter em nós, conosco, dioturnamente, a presença de Deus. Amém. É isso aí, né? Ter a presença de Deus é coisa tremenda. Que nós possamos dar valor nisso. Paulo, falando sobre isso, diz: como é que pode um tesouro tão grande ser colocado dentro de um vaso de barro? Por quê? Porque o vaso de barro é fácil de quebrar. O vaso de barro, qualquer coisinha, você já viu o vaso de barro, né? Bateu, ele racha, ele quebra, ele torna-se inútil. E nós somos vasos de barro. Qualquer coisinha a gente quer desistir, quer sair. E um tesouro tão grande, tão precioso, que nós possamos ter entendimento disso. Que Jesus não exige muita coisa de nós, a não ser fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer nessa fé. Fé, confiança nele. Sabendo que ele vai lutar e pelejar por nós. Amém? Graças a Deus. Olha só, vamos agora entrar no capítulo 12, pastor Carlos Leite. Opa! Jesus é Senhor do dia de repouso. É Mateus capítulo 12 e o versículo 1. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal, em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Naquele tempo, ia Jesus às searas em um sábado. Os seus discípulos tiveram fome e começaram a agarrar espiga de trigo ou cevada e a comer, para despenar os feixes de trigo ou de cevada. Mas era um sábado. E o sábado, eles eram religiosos e eles guardavam o sábado. Querido, o problema de ser religioso é nós acharmos que aquilo é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Os rituais, né? Os rituais. Achar que se eu não fizer aquele ritual, se eu não guardar no sábado, eu não sou salvo. Esse é o problema. Ah, pastor, eu guardo o sábado. Amém, querido. Amém. Se você acha que eu guardo o sábado, pode guardar. É pecado? Não, você não está pecando. Mas o não pecado julgue... é você condenar o outro que não guarda. Ah, entendi. Entendeu? O pecado não é você guardar. É. O pecado é você querer Que o outro... Dizer que se o outro não guardar no sábado, aí vai ele pro inferno. condena, né? Quer dizer, então o sábado é maior que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E os fariseus estão fazendo isso. Olha só o versículo 2, pastor. Assim os fariseus viram aquilo e disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Olha só. E vendo isto, os fariseus disseram: estes líderes religiosos agora olhavam a cada movimento feito por Cristo e seus discípulos
e tentava encontrar uma falta. Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Era uma lei que eles mesmos tinham inventado, a lei de Moisés. Permitiu que fosse o que eles faziam. Quer ver? Em Deuteronômio, capítulo 23 e o versículo 25. Deuteronômio, capítulo 23 e o versos 25, pastor Carlos Leite. Deuteronômio. No capítulo 23 e o versos 25. 23, 25. Eu chego lá. Deuteronômio, capítulo 23 e o versos 25. Olha só o que diz aí a respeito da lei. Vamos lá. Manuseando a palavra de Deus. É assim 23, mesmo. 23. 23, 25, né? É. Versículo 25, não é isso? Isso. Quando entrares na plantação de trigo do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não uses a foice para ceifar o trigo do teu próximo. Então ele está fazendo o que a lei permitia. Aí eles criaram uma lei e não permitiam. Olha só o que eles falam, pastor, lá em Mateus, no capítulo 12, Mateus, no capítulo 12, e no versículo 3, pastor Carlos Leite. Mas Jesus lhes respondeu: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? E ele, porém, respondeu e disse: a sua defesa não era a lei de Moisés, embora ele podia referir-se a isto, mas até melhor. Se Davi, rei, quando foi rejeitado, podia comer pão não levado ao filho de Davi, quando tivesse em semelhante situação, poderia desfrutar de um privilégio similar? Não tendes lido o que fez Davi, continua o versículo, quando, tendo fome, e o que eles estavam? Olha só o versículo 4, pastor. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, aleluia, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Pega em 1 Samuel, capítulo 21 e o pão verso da 6. presença. 1 Samuel, capítulo 21 e o verso 6. Olha só, ele vem dizendo, como entrou na casa de Deus, quando Davi entrou, não estava lá. Comeu os pães da apropriação, que não era lícito comer. Davi não podia comer, a lei não permitia que ele comesse. Nem os seus amigos, aqueles com ele estavam. Somente podia comer isso os sacerdotes. 1 Samuel o quê, pastor? 1 Samuel, capítulo 21 21. e o versículo 6. 1 Samuel, 21, capítulo 21 6. e o versículo 6. A lei condenava quem fazia isso. Mas em nenhum momento Deus condenou. Olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 21 e o verso 6, pastor Carlos Leite. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo o de oblação, o pão da presença, que se retira de diante de Deus, o Senhor, e que tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Olha só, Levítico, capítulo 24, do versículo 5 ao 9. Levítico, capítulo 24, do versículo 5 até o 9. Esse era a lei dizia isso. Mas ele teve fome, o sacerdote pegou e deu para ele o pão que era do sacerdote. E Deus, de um momento, o condenou. Levítico, e Jesus usou isso. Levítico, capítulo 24. 24. Do versículo 5 até o 9, pastor Carlito. Vamos lá, 24. Gente, vamos lá, manuseando a Bíblia. Levítico, capítulo 24. 24. Do versículo 5 até o 9. Versículo 5. Os pães sobre a mesa de ouro é o título, né? Uhum. Tomarás flor de farinha
É o versículo 5, né? 24, 5, né? Do 5 até o 9. Tá. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. Em seguida, os colocarás em 2 fileiras de 6, sobre a mesa pura que está diante de Deus. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isto será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada ao Senhor. Vai até o qual? Até o 9. Cada dia de sábado, né, serão colocados permanentemente diante do Senhor, em nome de todos os israelitas, como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porquanto é parte santíssima da sua porção regular de ofertas dedicadas ao Senhor, preparados no fogo. É lei perpétua. Era para o sacerdote Davi foi lá e se alimentou. Aí Jesus vem, vai lá em Mateus, no capítulo 12, e no versículo 5, pastor. Olha só o que Jesus diz. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Olha só, nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Pastor, lê de novo o versículo 5. Mateus 12. E 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? A minha versão diz, ou não tendes lido na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Quer dizer, o que ele dizia? Os sacerdotes faziam muito trabalho, até mais do que no dia de sábado, em sua preparação do sacrifício, mas é outra responsabilidade, que possivelmente qualquer outro dia da semana. E assim não foram acusados de quebrar a lei. Eles trabalhavam muito mais no sábado do que nos outros dias da semana, que era o dia de descanso. Sim. Em nenhum momento eles eram acusados de quebrar a lei. Olha Quer dizer, só. ele usou a religião deles contra eles. Ou o sacerdote de vocês não trabalha mais no sábado que nos outros dias. Não sabe que ele prepara sacrifício, não sabe que ele faz tudo, e ele não viola a lei. Rapaz, era mais a força e o sentimento de criticar, de repreender, né? de reprovar Jesus do que as coisas certas, né? Era religiosidade. Já naquela época, a graça de Deus se manifestava, né, pastor? Entende? Era a religiosidade. Eles eram religiosos. Quer dizer, eles queriam achar Jesus numa culpa. Religiosidade. Assim, vem cá. O sacerdote de vocês não trabalha mais no sábado? Ele não tem que preparar o sacrifício, ele não tem que fazer tudo mais no sábado, do que ele faz no dia de semana? E ele é culpado de trabalhar no sábado? Sim. Eles só estão olhando negócio para comer, mais nada. Aí Jesus vai dizer para eles, olha só, o versículo 6. Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Meu Deus.
Aí Jesus começa Agora a dizer, ele pegou pesado. eu vos digo, precisamente tinha a intenção de demonstrar a verdade da palavra de Deus. Se eu vos digo, eu ver se continua, que está aqui um que é maior do que o tempo. Ele está falando de si mesmo, que era o profeta maior do que Moisés, um rei maior do que Davi. Eu sou maior do que todos eles. Olha só o versículo 7. Entretanto, se vós soubesseis o que significam essas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os que não têm culpa. Ai. Olha só. Mas se vós soubesse o que significa estas palavras, que está lá, pega Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia e não sacrifício. O que o sacrifício foi o meio, a misericórdia o fim. O sacrifício o caminho, a misericórdia a meta. Israel tinha perdido a vista que realmente significava sacrifício. Aí ele continua o versículo. Não condenareis os inocentes. Ele e seus discípulos não eram culpados de todos que confiavam nele. São de igual maneira sem culpa. O que diz Oséias? Capítulo 6, verso 6. E o verso 6, pastor Carleito. Afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais que ofertas e holocaustos. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Ele citou Oséias 6 e 6. Aí vamos lá para Mateus, pastor. Voltamos Ele vai lá. dizer agora quem é ele. Ele vem dizendo, olha só o versículo 8, pastor. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele que manda no sábado. No dia de descanso, quem manda é Jesus. Rejeita pela nação como rei, Messias, agora ele apresentou a si mesmo, como Elohim, o Criador do sábado, do dia do repouso. Ele é que criou o dia de repouso. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas os religiosos têm dificuldade de entender isso. Até hoje, o religioso tem dificuldade nisso. Então ele faz algo que é maior que Jesus. Né? O meu dia de sábado é maior que Jesus. Eu sou salvo porque eu guardo o sábado. Não. Você é salvo porque você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus. Isso é condição de salvação. A religiosidade nega a cruz, né? O que mais tem mandado Nega gente para o cruz. inferno, pastor Carleito, é a religiosidade. Religiosidade. Até hoje, no dia de hoje, o que mais manda gente para o inferno são os religiosos, que criam barreiras, criam obstáculos para que você possa chegar na presença de Deus. E essas barreiras têm evitado você chegar diante de Deus. Ô pastor, e a gente vê aqui que esse povo, eles criavam leis que Deus não tinha falado, né? É coisas que não eram de Deus. Vinha da cabeça deles. Coisas que eles criaram. Até hoje isso acontece nas igrejas, né? Nas congregações. Pessoas vivem de forma que Deus não Muitas falou pessoas nada. Não. Criam dificuldade para que os outros se aproximem de Deus. Ele não quer se aproximar de Deus, mas ele cria dificuldade para que os outros se aproximem de Deus. E aqui eles estavam criando dificuldade. Eles queriam criar dificuldade porque se eles comiam no sábado, ou colhiam no sábado, não podiam se aproximar de Deus. Sim. E hoje é muito comum isso nos nossos dias. Criar dificuldade para que as pessoas se aproximem de Deus. Mas, pastor, eu quero falar mais sobre isso na próxima semana. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Palavra Rema. Foi uma semana de estudo da Palavra de Deus, passa muito rápido, e nós estamos estudando a Palavra de Deus. Agradecendo você, querido, que está conosco nessa semana, estando aí conosco, estudando a Palavra de Deus. Pastor Carleite, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade do senhor de me convidar para estar aqui ao seu lado, e também os ouvintes
e telespectadores que ligam a televisão e permite que a nossa imagem, a nossa pregação chegue até eles. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Pastor Carlete, onde está a sua igreja e dia de culto? Então, ó, a nossa igreja, ela trabalha na terça-feira, às 20 horas, tá? Às quintas, fazemos oração às 20 horas, e o culto de adoração e louvor é domingo, às 7 horas da noite. E o endereço é fácil. Ali na Reinaldo Schmidhausen, você vai ver ali o Queires, de um lado e a Universal do outro. Entra na rua do meio, é a rua Abílio Correia de Melo. Rua Abílio Correia de Melo. Põe aí no seu GPS. Hoje é muito fácil você encontrar o endereço. Põe aí no seu GPS. Rua Abílio Correia de Melo, número 434, Cordeiros. Queridos, eu estou aqui na rua Antônio Ciro Dutra, número 62. Antônio Ciro Dutra, número 62, Santuário da Família. Neste domingo, nós temos o culto da família, a partir das 19 horas. Eu quero convidar você para estar conosco. Venha em uma das nossas reuniões. Vamos adorar a Deus juntos, querido. Hoje, domingo, agora nesse domingo, vamos estar aí juntos, neste final de semana, a partir das 19 horas. Muito obrigado. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, meu bom Deus e meu Pai, tivemos uma série de programas Palavra Rema, um programa de estudos da Palavra de Deus. Pai, agora eu quero apresentar esse meu irmão, essa minha irmã, essas pessoas que clamam conosco neste dia, estudaram a Palavra de Deus, que essa palavra falada nessa semana, que ele passou a semana toda, ou quem sabe algum dia, que ela possa ser uma semente no coração dele, que ela possa brotar e produzir muitos frutos. Essa tua palavra é uma semente que nós lançamos no coração dessa pessoa. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo e tudo em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, eu estou aqui na segunda-feira com mais um programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.